Há 21 anos, a Casa da Esperança Chico Xavier vem fazendo um trabalho de amor e de luz na cidade de São Lourenço do Sul. O atendimento de cerca de 50 crianças na evangelização infantil e juvenil, além do almoço de suporte para as famílias. Também faz todo um atendimento fraterno para aqueles que necessitam. Mesmo não estando aberta ao público, a casa continua com o seu trabalho de auxílio às famílias da comunidade. Mais de 100 famílias já foram beneficiadas durante a pandemia, com o auxílio de diversos voluntários. E por isso nós agradecemos a todos aqueles que auxiliam esta casa. Você também pode ajudar. Entre em contato conosco para saber mais informações. Quer saber mais sobre a história da casa? Adquira o livro Meu Filho de Volta. Toda a renda é revertida para os projetos desta instituição. Adquira já o seu livro. Levamos até você ou enviamos pelo correio. Agradecemos a todos os amigos que se fazem presentes virtualmente neste momento na nossa casa. A Casa da Esperança Chico Xavier agradece a cada um de vocês. Olá, queridos irmãos da nossa querida São Lourenço do Sul. Mais especialmente, queridos trabalhadores, frequentadores da Casa da Esperança Chico Xavier, a nossa casa espírita na Vila Esperança. Cá estamos nós, novamente juntos, para um encontro doutrinário nesta tarde de sábado. Então, nós hoje, na realidade, nós queremos, meus irmãos, neste nosso encontro, podermos matar a saudade, né? Hoje é dia de matar a saudade. Eu diria que nós estamos isolados, né? E isolado nós meditamos, meditando nós oramos, e orando nós visitamos o nosso ser interior. Esse é um exercício que temos praticado nesses dias, que certamente vai trazer um resultado. Certamente vai fazer com que avancemos um pouco em nossas vidas. Então, a gente lembra de Haroldo, que há poucos dias, né, eu ouvi ainda uma palestra do Haroldo, onde ele dizia que nunca se viu tantos templos fechados, tantas igrejas fechadas, tantos centros espíritas com as suas portas fechadas. No entanto, nunca se viu tanta gente em oração. Nunca se viu tanta gente, né, dobrando o joelho e comparecendo perante a divindade, né,
com o seu interior, com o seu coração aberto, falando de amor, falando de paz. Tá? Então, neste momento, mesmo nós estando muito longe um dos outros, eu estou a 150 quilômetros de vocês, nós nos encontramos juntos sim, para falarmos da doutrina, para falarmos de amor. Então, o que nós queremos propor para vocês, ou nessa exposição de hoje, é que a gente faça uma viagem no tempo. Sim, vamos visitar o ontem, há alguns anos atrás, vamos depois retornar para o hoje, e vamos, através de uma música, projetar o nosso amanhã. Né? Sim, nós vamos ter uma música no final, vamos quebrar um pouco o protocolo para falar de amor, né? Para falar de felicidade, para falar de luz. Então, por isso que nesse momento, eu estou pedindo, queridos irmãos laurencianos, que vocês me emprestem por alguns momentos a chave do seu coração. Permitam-me falar diretamente ao coração, né? Muito embora estejamos vendo esta apresentação, ouvindo esta apresentação, nós gostaríamos que ela chegasse até o coração, para a gente andar no tempo. E então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 89, quando fala sobre o nosso pensamento, né, e a nossa alma, lá diz que quando o pensamento está em qualquer parte, a alma aí está também, pois é a alma quem pensa. Então, nós agora estamos aqui convidando vocês todos para que neste momento, em pensamento, por breves instantes, com a nossa alma, nos reunamos na nossa querida Casa da Esperança Chico Xavier, para que possamos orar. Por breves instantes estejamos naquele auditório lindo, maravilhoso, com aquela vibração gostosa, com aquelas pessoas cheias de amor, aqueles que há tanto tempo nós queremos dar um abraço, um beijo. Ah? Então abracemos-nos todos neste momento em pensamento, dentro da casa Chico Xavier, para dizer: Senhor, eis-nos aqui, abraçados na nossa casa, reunidos em Teu nome, para falar de amor. Permita, Senhor, que os benfeitores espirituais estejam conosco neste momento. E muito embora as portas da casa permaneçam fechadas, aberta está a porta do nosso coração. Com este pensamento, com este desejo de união e de paz, nós damos por abertos os trabalhos doutrinários de hoje. Muito bem, meus irmãos. O trabalho de hoje, a proposta que foi feita, é falarmos sobre um legado espiritual na Pérola da Lagoa. Falarmos de uma história que mudou as nossas vidas. Certamente mudou. Né? E o que quer dizer legado? O que significa a palavra legado? Simples. É uma herança. Né? Então nós queremos falar de uma herança que nós recebemos em São Lourenço do Sul, que na realidade é a nossa Casa da Esperança Chico Xavier. E a gente começa fazendo uma pergunta. Você tem um guarda-chuva? Claro que sim. Eu acho que todos nós temos, né? Pois eu trouxe esse guarda-chuva na abertura dos nossos trabalhos para voltar bastante no meu tempo pessoal, lá quando eu tinha meus 13 e 14 anos. Eu me lembro que eu tinha um guarda-chuva daqueles antigos, cabos de madeira, né, de abrir, com a mão, manual, o pano roto, uma vareta torta, outra quebrada, emendada, essas coisas tais. E o meu pai comprou um guarda-chuva novo, daqueles que apertava um botãozinho e ele abria. E eu, como guri, já quis usar o guarda-chuva do meu pai, né? E o pai me disse: não mesmo, vais usar o teu guarda-chuva. E ele aproveitou aquele momento, né, com a sabedoria da idade dele, para me dizer: meu filho, as coisas que tu tens na vida são as coisas que foram cedidas para que tu uses. Este guarda-chuva teu, roto, vai te levar no mesmo lugar que o meu te leva, mas ele é teu. E este guarda-chuva, né, é algo que foi entregue a ti para que tu aproveitasses.
Então eu diria para vocês que aquela história do guarda-chuva que meu pai me disse, assim vai ser tudo na vida. Tu vai receber oportunidades na tua vida. E como o teu guarda-chuva, tu tens que usá-lo com carinho e com cuidado. Cada oportunidade que tu tiveres na vida, tu te lembra desse guarda-chuva. E eu nunca mais esqueci a história do guarda-chuva do meu pai, né? E hoje eu entendo que os nossos talentos são guarda-chuvas. A nossa família, os nossos amigos, a nossa saúde, o nosso trabalho, enfim, a nossa inteligência, né? A nossa capacidade de pensar e de agir, tudo isso são talentos que nos foram emprestados, são oportunidades que nos foram oferecidas. Como é uma oportunidade esta querida Casa da Esperança Chico Xavier. É deste legado, deste guarda-chuva que surgiu em nossas vidas, que a gente quer falar na tarde de hoje. E falando na casa, darmos um passeio pelo Evangelho. Falando da casa, falarmos da grande oportunidade que ela traz consigo para todos nós. Mas como foi que esse legado, que essa herança espiritual começou? Né? Essa herança espiritual começou, essa mudança que ela provocou nas nossas vidas, começou num momento de muita dor em São Lourenço do Sul. Né? Num momento de perda, quando a família Nardi perdia o seu jovem filho Beto. Na época causou grande comoção, causou muita dor. Né? E desta dor nasceu a nossa grande oportunidade. Né? Certamente até bem antes, porque a família Nardi vem lá de Planalto, passou por outras cidades, depois estava em Passo Fundo antes de vir para cá. Né? Mas vamos nos fixar naquele momento quando a dor chegou em São Lourenço do Sul para aquela mãe, para aquela família. Né? Naquele momento, a dor daquela mãe provocou uma grande mudança em São Lourenço do Sul. No início, né, não se sabia ainda o que significava aquilo, só se sabia que era a perda de um jovem que causou uma grande dor numa família. Mas ali começava a nascer este legado sobre o qual estamos falando nesta tarde, na cidade de São Lourenço do Sul. Ali estava chegando uma grande oportunidade nas nossas vidas. Aí, hoje entendemos que aquelas vidas mudaram as nossas próprias vidas. Estamos falando da partida do Beto, estamos falando da dor da Dona Lourdes, estamos falando de como ela fez a transformação que chegou até nós. Mas podem ter certeza de uma coisa, queridos amigos. No nosso plano reencarnatório, estava previsto que haveria uma oficina de lapidação, aí haveria uma escola de educação do nosso espírito dentro da Vila Esperança, chamada Casa da Esperança Chico Xavier. Né? Podem ter certeza de que nada é por acaso, e isto também não foi. Então vamos tentar viver um pouco do Evangelho, relembrando essa nossa história, e primeiro a gente começa perguntando onde estávamos no dia 9 de março de 1991. Neste dia, 9 de março deste ano de 91, retornava à espiritualidade um jovem há pouco chegado na nossa cidade. Mal sabiam eles a transformação que isto estaria ocasionando nesta linda terra da Lagoa. Nós já nos conhecíamos naquela época? Bom, eu não os conhecia, a maioria de vocês eu ainda não conhecia, né? Eu ainda estava lá em Porto Alegre trabalhando nessa época. Mas aqui entre nós da Casa da Esperança, Chico Xavier, da nossa querida Chico, muitos de nós não nos conhecíamos. Muitos de nós não conhecíamos nem aquela família. Né? Muitos de nós não entendíamos o que estava acontecendo naquele dia. É para vocês verem que o processo de mudança que começava ali, nesses quase 30 anos, até chegar nos nossos dias, o quanto nos mudou. E aí eu pergunto, qual era o tipo de relacionamento lá em 1991 que nós tínhamos com Deus? Como nós estávamos conversando com Ele? Como eram as nossas preces? Como era o nosso procedimento enquanto seres humanos? Que, aliás, nós não somos humanos. Nós não somos humanos, nós estamos humanos.
Nós somos espíritos numa experiência humana, né? Isso é importante a gente ter sempre presente. Mas como é que nós entendíamos a justiça divina daquele momento? Quantos criticaram? Quantos não entenderam? Por que com tanta gente idosa, Deus permite que se vá um menino que estava quase se formando em direito? Que injustiça, diriam alguns. Não. A justiça divina é um pouquinho diferente do que nós imaginamos, né? Nós não percebemos, não percebíamos. Mas a partida do Beto trazia uma novidade para todos nós. E nós ainda não sabíamos, né? Muitos de nós solidarizaram-se com a dor, né? Viveram junto aquele período de luto, aquele momento difícil, né? Mas a dor, gente, ela pode ser recebida de duas maneiras: com revolta ou com resignação. Com revolta é quando a gente se indigna. Alguns de nós nos revoltamos contra Deus, né? Quando acontecem as adversidades das nossas vidas. Principalmente uma adversidade dessa espécie, quando perdemos um filho com idade tão jovem. A outra forma de receber isso é com resignação, quando nós temos fé, confiança na justiça divina, que a doutrina dos Espíritos nos ensina a ter. Pois bem, a dor fez com que a Dona Lourdes caminhasse em direção à resignação a partir do momento em que ela começou a conhecer algumas verdades. E no nosso livro, Meu Filho de Volta, outra dádiva aqui em São Lourenço, que nasceu para amenizar a dor de outras mães, a tia Lourdes, como alguns gostavam de chamá-la, sobre a sua dor, está lá no livro isso. Eu já li esse livro 2 vezes. Está lá no livro o seguinte. Ela disse essas palavras: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, pois pela dor neste mundo Ele nos marcou para a glória dos céus. Vejam a profundidade do que ela disse e insiram isso na realidade que temos hoje após a partida dela. Ela falou, com certeza não tinha lido o que diz lá em Mateus 28:9, que diz: suportai a dor como bênção do céu e avançai para a luz sem desfalecer. E aqui a gente pergunta aos irmãos: como estamos nós enfrentando as dores de nossas vidas? Como estamos nós recebendo essas dores? Como estamos nós, agora falando como espíritas, entendendo a justiça divina? É bom a gente sempre se questionar, em determinados momentos, quem somos nós, né? De onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Sabemos que somos espíritos imortais, numa breve experiência na carne. E essa breve experiência, do dia do nosso nascimento ao dia do retorno, toda esse lapso de tempo é uma oportunidade. O que escrevermos nesse livro, né, é o que vai conosco quando partirmos, não é verdade? E vejam bem, Lucas 14:10 diz o seguinte, e aqui eu quero que gravem essa segunda palavra: se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. O clarim já tocou para nós alguma vez? Com certeza, muitas vezes. Nós conseguimos entender o toque do clarim? Nós conseguimos acordar com a alvorada tocada pelo clarim para a verdade da vida? Pois então, como está em Lucas, movida pela fé e pela esperança, a Dona Lourdes foi buscar esse clarim, né? Uberaba foi o cenário das clarinadas para todos nós, porque lá, numa daquelas visitas, ela recebeu a primeira mensagem do Beto. Foi quando ela teve a confirmação de que ele estava vivo. Ela soube detalhes que ela se perguntava sobre o momento do retorno dele. E ali acendeu-se a chama da esperança para ela.
Então, quando Uberaba forneceu para ela as primeiras clarinadas de esclarecimentos, aquele clarim começou a voltar-se para São Lourenço através dela. Essas clarinadas, por orientação superior, foram transformadas em ações. Nós já lemos esse livro, nós conhecemos essa história e sabemos que aquilo que ela ouviu, que ela leu, que ela recebeu do Beto como mensagem, se transformaram em ações. Numa dessas cartas surgia a ideia da Casa da Sopa. Lembram-se disso? Tenho certeza que sim. Surgiram 28 clarinadas, não foi uma nem duas, 28 clarinadas em formas de mensagem, fortalecendo a necessidade da abertura de caminhos na Pérola da Lagoa. Pois bem, aquela mulher, aquela mãe, nas viagens que fazia, ia armazenando orientações que ela viria para São Lourenço para transformar em ações. Muito bem. Numa dessas clarinadas, apareceu o apontamento para a Vila Esperança. E ali começou uma saga que muitos abraçaram, né? Numa outra clarinada surgiu a ideia do livro Meu Filho de Volta, que já está na 3ª edição, né? A tia Lourdes nem percebeu que ali surgia, né, essa missão, ali estava aquela missão que ela não entendera de vir para cá, para o sul, para São Lourenço do Sul. Ali estava o cerne da grande missão da sua vida, não é verdade? A Vila Nova Esperança estava no seu plano reencarnatório, por orientação do Beto e de outros espíritos, né? Mas é importante que nós digamos que para que isso acontecesse, teve uma outra escola doutrinária em São Lourenço do Sul, chamada Casa da Paz. Essa casa espírita com uma história tão bonita. E foi o primeiro abrigo para aquela mãe doída, para aquela mãe sofrida, entender o que estava acontecendo. Ali ela recebia as primeiras orientações doutrinárias. Ali acendia-se aos poucos a chama da esperança. Na Casa da Paz foi embalado o nosso legado. Estava nascendo naquela casa esta nossa casa de amor, chamada Casa da Esperança Chico Xavier. Foram aliando-se outros trabalhadores, dando condições a que os mentores preparassem a tia Lourdes para a grande missão que estava sendo colocada em suas mãos através do seu filho. Outros espíritos iluminados clarinaram aos lourencianos. A vocês, queridos irmãos lourencianos, que estão nos assistindo nesse momento, o clarim tocou. Muitos de vocês foram chamados para esse trabalho e atenderam o chamado. Muitos, a maioria, se não todos que estão assistindo agora essa exposição doutrinária, ouviram o clarim de Uberaba, repicado em São Lourenço pela tia Lourdes. E as pessoas se juntaram. E se juntando, o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo se instalou, como diz o gaúcho, de mala e cuia na Vila Nova Esperança. Capítulo 13, o que fala esse capítulo 13? Né? Foi um dos que se instalou aqui. Fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o óbolo da viúva. Né? Fala sobre convidar os pobres e estropiados, a caridade material e a caridade moral. Né? E vocês foram inserindo todas essas coisas na atividade e dentro de cada um de vocês. Né? Esse capítulo 13 é muito bonito, porque Jesus disse: ide em busca do infortúnio. A partir do momento que teve a orientação espiritual do Beto, e evidentemente dos mentores que com eles se encontravam, para a condução
para a Vila Esperança, para a construção dessa casa, nós estávamos cumprindo aquilo que Jesus disse: ide em busca do infortúnio. Não espera que o infortúnio venha bater na tua porta. Não. Vai ao encontro dele. E vocês foram ao encontro das adversidades. Qual foi a rotina da Casa da Sopa? As primeiras, as mulheres se reunindo, né? Uma era, e até hoje, a coordenadora em cada final de semana, a compra dos legumes, das carnes, das galinhas, enfim, fazendo sopa, uma rotina, solidárias, alegres, unidas, levando, né, o alimento a quem necessitava. Quais são os convidados para a nossa sopa? São os humildes, são os fracos, são as crianças. Em que jornal vocês estão publicando todo o trabalho que é feito na Vila Esperança? Em que televisão está aparecendo a propaganda disso? Claro que não. Jesus falou: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Olha o cumprimento do Evangelho nas atividades da nossa casa. A Chico tem nos mostrado a caridade? O que vocês acham? Será que nas inúmeras vezes que nos reunimos nesta casa, seja para trabalhar, para atividades administrativas, atividades doutrinárias, mediúnicas, de evangelização, uma das mais preciosas atividades desta casa, eu diria até o carro-chefe, a evangelização, coisa bonita chegar aqui num sábado e ver o Pedro, o pessoal, os evangelizadores, cercado de crianças, discutindo o Evangelho, falando de Jesus, falando de amor. Coisa linda. Nós já conseguimos entender essa missão da caridade material e da caridade moral que se faz nessa casa? Então, a gente faz a pergunta mais importante. Essa caridade é uma atitude prática já em nossas vidas? Ou ainda somos espíritas teóricos? A gente pergunta isso porque eu tenho certeza que vocês conhecem alguns irmãos nossos que frequentam a casa, tomam passes, dão passes, né? Assistem exposições doutrinárias, estudam as obras, leem livros espíritas. No entanto, quando saem de casa ou saem da porta da casa espírita, não se nota neles a mudança. E eu deixo no ar aquela pergunta para que cada um de vocês responda, porque todos nós já sabemos de cor. Como se reconhece um verdadeiro espírita? Né? Lá onde fala em capacidade de transformação, de vencer seus vícios, né? Ou seja, nós já conseguimos mudar os nossos hábitos, as nossas atitudes, com base no que está nesse capítulo do Evangelho? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que desde aquele março de 91 para cá, muitas coisas mudaram em nossas vidas. E uma delas é o nosso procedimento. Mas ainda falta bastante. Podem ter certeza disso. Ainda falta bastante bagagem para nós. Se Jesus diz, fora da caridade não há salvação, a nossa querida Chico nos convida sempre e sempre. Vem comigo. Aqui nesta casa, nós estamos permanentemente te ajudando a preparar a tua mala para a grande viagem espiritual. Aqui na Chico, com o estudo do Evangelho, com o estudo das obras básicas, com a prática, colocando em prática as atividades evangélicas, nós estamos sim preparando essa nossa mala. Né? E assim como no capítulo 13, todos os demais capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo começam a transformar-se em prática em nossas vidas. E se não for assim, nós não estamos seguindo aquilo que a doutrina nos pede. A transformação moral, a transformação ética, e dentro daquela expressão triangular, né? O tríplice aspecto da doutrina espírita, que tem na base do triângulo a filosofia e a ciência. E a partir do momento que entendermos o Evangelho, a doutrina espírita, como filosofia e como ciência, nós vamos trabalhando o nosso lado moral, que é aproximando-nos daquilo que chamamos de religião, de nos religarmos com Deus, com a divindade. Isso é importante. A partir do momento em que nós conhecemos o Evangelho, que a casa nos propiciou o conhecimento desse Evangelho, nós entendemos o que Jesus queria dizer com o semeador
saiu a semear. Que está lá em Mateus, né? O semeador saiu a semear. De repente, a casa, o ensinamento da doutrina, transformou-nos todos em semeadores. Olha quantas sementes temos utilizado, as boas sementes em nossas vidas, né? Então a gente pode dizer que as sementes que nos foram entregues pela espiritualidade chegaram então à Vila Nova Esperança. E mais que isso, essas sementes são tantas que temos recebido nesta casa que nós as levamos para o nosso próprio lar. Quantas sementes já germinaram nos lares de São Lourenço? E na germinação dessas sementes começam a chegar novos e novos trabalhadores na nossa casa. Quantos jovens nós temos chegando hoje na nossa casa? São as sementes que frutificam. E com essa semeadura, os nossos trabalhadores, os nossos irmãos queridos, foram em busca das bem-aventuranças anunciadas pelo Cristo. Né? Nós fomos trabalhar com os humildes, os pobres de espírito, está lá no Evangelho. Nós fomos buscar os corações puros das crianças. Mais uma vez eu digo, que felicidade ver esse trabalho dos evangelizadores e essas crianças enchendo essa casa, sendo evangelizadas e depois ali no nosso refeitório, né, se alimentando, aquelas mulheres trabalhando na cozinha. Olha que coisa bonita isso aí, né? Os humildes, as crianças, os brandos e pacíficos, e nós aprendendo o que é ser misericordiosos. E a casa nos lembra sempre que pode o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É o perdão, é o esquecimento das ofensas. Por isso que a gente não cansa de repetir que deve estar sempre nas nossas mentes, no que diz respeito a isso, a parábola da mulher adúltera, né? Naquele momento que Jesus disse que quem não tiver pecado, que jogue a primeira pedra. E aqueles homens todos com pedras nas mãos foram largando as pedras ao solo. Um a um foram saindo, primeiro os mais velhos, né? Ficou somente Jesus e a mulher. Quando ele ajudou a levantar-se, perguntou: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? E ela disse: se foram, Senhor. E ele disse: eu também não te condeno. Ide e não tornes a pecar. E a gente pergunta para nós mesmos: quantas vezes eu tenho andado com pedras nas mãos pela vida? Quantas vezes eu tenho julgado os meus irmãos? Quantas vezes eu tenho apontado o dedo acusatório para pessoas que erram, me esquecendo que eu erro tanto ou mais, esquecendo que eu não tenho capacidade de julgar e condenar ninguém. Então, o sacrifício mais agradável a Deus é uma das práticas doutrinárias desta casa. Está no Evangelho. Olha como é gostoso passear pelo Evangelho com as coisas da nossa casa. Então, a Chico, a gente pode dizer hoje que tranquilamente se transformou numa loja de Deus. Todos já conhecem, mas pode ser que alguém não conheça aquela história da loja de Deus, do homem que via pela rua e viu uma loja com um tabuleiro onde dizia Loja de Deus. Curioso, ele entrou e tinha um anjo no balcão e ele perguntou ao anjo: quais são os produtos da loja de Deus? E o anjo respondeu: todas as virtudes de Deus. Como assim? Sim, aqui temos o amor, temos a caridade, temos a temperança, a solidariedade, o perdão, a piedade. E ele disse: puxa, mas eu preciso de tudo isso e mais um pouco. Por favor, eu quero levar de tudo. O anjo foi lá dentro e trouxe um pequeno pacotinho e colocou nas mãos dele. E ele disse: mas eu pedi bastante, você me deu só esse pacotinho? Ao que o anjo respondeu: na loja de Deus não se entregam produtos prontos. Aqui só se entregam sementes. Vai, meu irmão, semeia pela vida e colha na proporção da tua semeadura. Toda vez que a gente vem na Casa da Esperança Chico Xavier, saímos com as mãos cheias de sementes. E deixamos uma pergunta: o que temos feito com as sementes que temos recebido? Que cada um responda para si próprio. A loja de Deus nos entrega essas sementes nas mãos. Como está a nossa seara? Nós já tomamos da charrua? Ou ainda não? Então,
é bom que a gente nunca se esqueça do que temos aprendido nesta casa, dos nossos estudos evangélicos de cada dia que viemos aqui. O que é ser espírita? Que cada um se responda. Eu sou espírita? Eu pratico a doutrina que estou conhecendo a cada dia? Eu tenho me transformado? Eu tenho levado o amor como prática sistemática do meu dia a dia? Não, ele nos ensina também que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Nós queremos estar entre os escolhidos? Nós achamos que temos todo o tempo do mundo para fazer isto? Nós já entendemos de onde viemos, onde estamos e para onde vamos? Nós já entendemos que nós estamos construindo hoje a nossa próxima parada? Nós já entendemos que, como espíritos imortais, em breve passagem por aqui, nós estamos numa oportunidade de preparar o nosso retorno à vida espiritual? Nós já entendemos que a nossa fé é raciocinada, como a fé de Pedro, né? Aquele homem rude, rústico, aquele homem cético, aquele que mais questionava Jesus. Dos 12 apóstolos, todos espíritos nobres, mas Pedro era o grande líder. Ele era um questionador, ele queria entender as coisas todas. Esta era a fé raciocinada. Então nós precisamos entender o que a doutrina quer nos passar para a nossa reforma íntima, né? Para a nossa evolução espiritual. Porque com a fé nós vamos encontrar-nos com a esperança. E a fé e a esperança andam sempre juntas da caridade. Está lá no Evangelho isso. E vejamos o legado da Dona Lourdes, né? Ela se encontrou com a dor massacrante. A dor levou-a até a fé. Lá na Casa da Paz. Lá na Casa da Paz ela aprendeu o que é fé raciocinada, né? E com essa fé, ela foi ensinada a ter esperança. E a partir do momento que ela teve esperança, ela se foi para Uberaba, né? E dali, com as clarinadas que ela recebeu, ela deu de mão à caridade. E este é o legado que ficam nos passos daquela mulher. Este é o ensinamento que fica como uma herança para que nós aproveitemos o que ela deixou nesta casa aqui de aprendizado para nós. E é muito importante, meus irmãos, que nós tenhamos a distinção correta, a percepção da diferença entre ter e ser, não é verdade? Porque o ter é aquela atração pela porta larga da materialidade. E o ser é a reforma que nos leva a caminhar em direção da porta estreita da espiritualidade. O ser é arrumar a nossa mala de viagem. O ser é reformar o nosso espírito, né? E esta mala que a Tia Lourdes levou aqui de São Lourenço, no seu retorno à espiritualidade, ela tinha uma etiqueta bem grande. Você sabe que etiqueta era essa? Uma etiqueta que falava Casa da Esperança, Chico Xavier. Esta foi a sua escola. Esta é a proposta de hoje. Que esta casa seja a nossa escola. Esse passeio que demos ao passado para chegar até este momento desta mala é para dizer que esta é uma oportunidade que não pode ser perdida. Tá? Nessa questão do ter e do ser, do que eu evoluí espiritualmente e do que eu tenho materialmente, a gente vai até o capítulo 16 do Evangelho, né? Lá onde fala que não se pode servir a Deus e a Mamon. Leiam esse capítulo, leiam. A gente pensou uma frase: o vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos confortavelmente acomodados no ter. Eu tenho uma boa condição de vida, eu tenho um trabalho que me dá uma boa renda,
Eu tenho bens materiais que me garantem uma vida tranquila, eu tenho e eu tenho. E a gente pergunta, e o que tu és? Quem sois? Para onde vais? Que a gente pense nisso, né? Porque Jesus nos dá a lição da porta estreita e da porta larga, e quem nos diz isso é Mateus, para que nós entendamos essa diferença que ele prega no nosso Evangelho. Para que nós entendamos que naquela mala que nós vamos partir, aquela mala com a etiqueta da Nova Esperança, ela não vai levar os títulos de propriedade. Ela não vai levar os extratos bancários. Ela vai levar os haveres espirituais, a nossa evolução, o atestado daquilo que cumprimos quando pedimos para vir aqui. Os bens materiais, todos eles, sem exceção, são talentos, né? Mas nunca nos esqueçamos da nossa mala, porque esses talentos devem ser usados para que eu exerça com eles ações que beneficiem o meu semelhante, ações que produzam amor, que produzam solidariedade, né? Esta é a verdade da nossa vida por aqui. E a gente vai encaminhando aqui para o final, perguntando, a nossa mala já está pronta? Você tem condição de responder isso? Eu posso dizer que ainda me falta muita coisa. E eu tenho colocado tanta coisa na mala cada vez que eu venho aqui na Chico com vocês, como estamos agora. É tão bom estar aqui, é tão bom praticar esta doutrina, é tão bom dividir isso com vocês. E talvez, queridos irmãos, a tia Lourdes e o Beto nos dissessem outras cositas más, como diria um amigo meu de Santa Vitória. Deus nos ofereceu essa oportunidade, chamada Casa da Esperança. Deus nos ofereceu a doutrina como uma luz, como um caminho. Como estou usando esta minha oportunidade? Ela é um talento, ela é uma ferramenta de evolução espiritual. Pensemos nisso. Né? Eu estou usando bem esta ferramenta e eu estou aproveitando essa dádiva. É praticar o amor verdadeiro, usar as atividades da doutrina, meus irmãos. Talvez eles nos perguntassem, nos recomendassem para que a gente viva e seja felizes com essa chance da espiritualidade. Porque ser feliz é encontrar a paz. E só tem uma forma de encontrar a paz. Isso está no Evangelho. Lá no Homem de Bem, né? No capítulo Sede Perfeitos, capítulo 12. Item 3. Só se encontra a paz através da prática do bem. E só quem encontra a paz é feliz. Mas, queridos amigos da Chico, não deixemos isso para amanhã. Comecemos isso hoje mesmo. Hoje mesmo, na nossa prece da noite, fazendo aquilo que Santo Agostinho fazia todos os dias, questionando-nos como foram as minhas últimas 24 horas. Quem fui eu? Eu fiz tudo o que pude? Eu fiz mal a alguém? Tem alguma coisa que eu fiz hoje que eu possa reparar amanhã? E pedimos forças a Deus para que nós possamos cumprir aquilo que estamos nos propondo. Melhorar um pouco a cada dia, sermos melhores a cada dia. Talvez eles nos recomendassem que nós insistíssemos em aproveitar a pureza das crianças. Quanto temos aprendido com essas crianças que frequentam esta casa aqui, né? O trabalho de evangelização tem uma participação enorme da espiritualidade. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos trabalhadores, né, de obreiros do amor e da paz, que estão aqui nessa casa a cada sábado trabalhando com as crianças. É muita força espiritual que a casa tem naquela evangelização. Já diz o poeta, somos nós que fazemos a vida, como der, como puder e como quiser. Nós vamos ouvir isso agora em seguida, né? Eu disse que ia encerrar com música. Estamos em casa, à vontade, assistindo esta exposição doutrinária. Então vamos ouvir o poeta falar sobre isso. Nós temos certeza do feliz retorno da nossa benfeitora à espiritualidade. Nós sabemos que ela retornou feliz com aquilo que fez por aqui. Mas temos certeza que ela lá chegou
com belos haveres na mala. Muitos dos quais nós, eu, vocês, assistimos ela colocar na mala. E por nossa vez, copiamos muito daqueles procedimentos, né? Ela chegou lá com a etiqueta da nossa querida Chico Xavier, não é mesmo? Quem sabe a gente pensa nisso? Quem sabe nós já vamos providenciando a etiqueta para colocar na nossa mala, dizendo assim, de coração, eu amo esta doutrina, eu quero me transformar com aquilo que a Chico tem me ensinado a cada dia. E aí, meus irmãos, nós encaminhamos o encerramento do papo, deste papo que caminhou pelo passado de nossas vidas, pela chegada dessa casa, pela transformação que ela nos trouxe, né? Pelo convite que nos faz para a prática do bem, pelo convite que nos faz para encontrar-nos com a paz, e encontrando-nos com a paz, estarmos de mão com a felicidade. Então permitam-me que, quebrando todos os protocolos, a gente encerre o nosso papo de hoje com música, que nos diz, com vossa permissão, o que vem a seguir. Eu vivo com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó! Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar. A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. E não ter vergonha de ser feliz. Aprendizes da Chico. Tudo que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda e a cabeça agita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver e não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É
Lindo, lindo. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Pois é, queridos irmãos, e a felicidade para nós espíritas está na busca da paz. E a busca da paz se faz com a charrua que ara o terreno para a prática do bem. Então, vamos encerrar este nosso encontro deste sábado, elevando todos juntos o pensamento a Deus, retornando ao auditório da nossa querida Casa da Esperança Chico Xavier, abraçando-nos todos novamente e dizendo: Senhor, recebe o nosso agradecimento, Pai, pela oportunidade que tivemos de estar juntos outra vez. Obrigado, Pai, pela oportunidade de elevarmos o nosso pensamento pedindo que nós saibamos aproveitar as oportunidades de nossas vidas. E hoje, Senhor, a nossa querida São Lourenço do Sul, neste legado que é a Casa da Esperança Chico Xavier, nós nos abraçamos, reunidos e dizemos todos juntos: obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida. Obrigado por esta oportunidade. E permita-nos, Senhor, que tenhamos energias, forças suficientes para olharmos com um olhar decidido e firme para a porta estreita da espiritualidade. Caminharmos motivados pelo amor que se pratica nesta Vila Nova Esperança, em direção à luz e à paz. Abençoa-nos todos, Senhor. E muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo encontro desta tarde. Que a paz esteja conosco, nos nossos lares, com paz e luzes para todos nós. Que assim seja.